Bom, pessoal, bem-vindos a mais uma aula de Física 3. Eu sou o professor Adriano Ferrarez. Um bom dia, boa tarde, uma boa noite para vocês. Na aula de hoje nós vamos falar de potência elétrica. Vou começar aqui com o pensamento do momento do grande poeta da Vila Isabel, Noel Rosa, em que um dos sambas, ele diz justamente o seguinte: quanto a você, da aristocracia, que tem dinheiro, mas não compra alegria, há de viver eternamente sendo escrava dessa gente que cultiva hipocrisia. Tá certo? Então aí uma crítica, desse grande poeta aí, a questão, de que a alegria, e eu posso afirmar que a felicidade ela está acima das posses materiais. Muito bem. Então, dando sequência, a gente pode ver a questão da potência elétrica, por exemplo, quando a gente vai comprar lâmpadas elétricas. Então você tem aqui dois fatores importantes quando a gente vai comprar uma lâmpada, uma lâmpada elétrica. Então aqui é até interessante que a gente vê um pouco da evolução, das lâmpadas. Então aqui a gente vê a lâmpada incandescente, essa aqui é uma lâmpada, em que tem um filamento aqui, de tungstênio. Vocês são mais jovens, Vocês nasceram aí em 2005, em 2004, mais ou menos, Então, o que acontece? Antes, nós vivemos no Brasil um problema muito parecido com o que a gente está vivendo hoje, É interessante isso, que há 20 anos nós vivemos sob a iminência de um apagão. E há 20 anos, a lâmpada mais comum, era a lâmpada incandescente. Essa lâmpada era uma lâmpada, constituída aqui por um filamento de tungstênio, e aí quando a corrente elétrica passava por ela, você tinha a transformação de energia elétrica em calor, principalmente, e uma parcela dessa energia elétrica era convertida em luz. Então essa aqui é uma lâmpada que esquentava, e esquentava muito. Essas lâmpadas, de certa forma, hoje em dia, elas estão bastante... são raras, Então a gente vai no supermercado e a gente já não encontra mais lâmpada incandescente, é raro você encontrar. Aí depois houve aqui uma evolução. Aqui, aí nessa época mesmo, já começou a se popularizar esse tipo de lâmpada, que são as fluorescentes compactas. Uma lâmpada que ela oferece o quê? Uma quantidade de luz maior, uma menor quantidade de calor, e são mais eficientes energeticamente. Então, nessa conjuntura de apagão que nós vivemos no princípio do século XXI, o que aconteceu? Aconteceu o seguinte, se trocou as lâmpadas incandescentes por lâmpadas fluorescentes compactas. É muito importante que se diga que o risco de apagão, a crise energética, ela é fruto de quê? Não somente de fatores climáticos, como a seca que nós estamos atravessando hoje, mas também da falta de investimentos no setor. Então, da mesma forma lá que na década de 90, os investimentos no setor de geração de energia, eles foram cortados, aqui, hoje em dia, na nossa atual quadra, em 2021, nós também estamos vivendo o quê? Um processo de cortes de investimento no sistema de geração de eletricidade, e aí aliado à questão da seca, obviamente, mas não é única e exclusivamente a seca. Como algumas autoridades gostam de dizer que a culpa é de São Pedro, ora, não é. Se o Brasil fosse um país que tivesse um planejamento energético sério, se poderia evitar esse tipo de situação. Investindo mais em fontes de energias alternativas, aí eu digo, para além da eólica e da solar fotovoltaica, o Brasil tem um potencial enorme de biomassa, e eu particularmente, a minha linha de pesquisa é na área de biomassa, especificamente de biogás, então o Brasil poderia ter se planejado para não passar por esse momento complicado. Mas então, se chegou então às lâmpadas fluorescentes compactas, e hoje em dia a tecnologia mais usada é a tecnologia LED, em que as lâmpadas são mais eficientes ainda. É possível a gente até observar aqui, olha lá, olha aqui, essa lâmpada aqui de LED de 13,5 watts substitui uma lâmpada compacta de 29 watts e uma de 100 watts incandescente. Deixa eu apagar aqui só para vocês verem aqui mais
mais especificamente, olha que interessante, ó, aqui, ó, tá aqui, ó. O que a gente tem aqui? A lâmpada, essa lâmpada de LED, ó, de 13,5 watts de potência, substitui uma lâmpada de 29 watts incandescente, perdão, fluorescente compacta e uma lâmpada de 100 watts incandescente, que é essa. Então é aí, né? É um ganho de energia de quase o quê? Quase, né? Se a gente for fazer comparado com a lâmpada incandescente, né? Você teria aqui, ó, 100 dividido por 13,5, você estaria economizando 7,4 vezes de energia, né? Com a LED substituindo a incandescente. E a LED substituindo a fluorescente compacta, ela economiza o dobro de energia, né? Haja vista que é 13,5 para 29 watts. Tá bom? Então, quando a gente vai comprar uma lâmpada elétrica, né, são dois fatores que devem ser observados, que são a tensão, ou a lâmpada vai estar ligada a 127 volts, ou o popular 110, né, 110 volts, né, ou vai estar ligada a 220. E a potência que ela vai dissipar. Quanto maior a potência dissipada, maior é a luminosidade, né? O brilho da lâmpada, então, ele vai estar associado à potência, que é justamente o quê? A transformação da energia elétrica em energia luminosa. Quanto maior a potência da lâmpada, maior o brilho. Muito bem. Isso vale também para todos os aparelhos elétricos, né? Quando a gente compra, a gente deve ficar atento à diferença de potencial, ou seja, né, quanto que tem de tensão na sua tomada. Se eu moro na região sudeste, em Rio de Janeiro, é 127 volts a tensão. Se você mora na Bahia, é 220. Então, se você comprar um ventilador 110 e ligar na Bahia 220, o que vai acontecer? Esse ventilador ele vai queimar. Se você pegar um ventilador de 220, que você comprou na Bahia, e ligar aqui na região sudeste, esse ventilador ele vai girar o quê? Ele vai girar muito devagar, porque a tensão que está alimentando ele, ela é menor do que a tensão de fábrica, tá certo? Beleza? Então a gente tem que verificar a diferença de potencial na qual vão ser ligados esses aparelhos, né? Todos esses aparelhos que estão aqui. Durante o funcionamento de uma máquina elétrica, ocorre então a transformação de energia elétrica em outra forma de energia, seja o som, seja calor, seja luz, seja movimento. Tá? Uma máquina, ela não cria nem destrói energia, né? Ela transforma energia, uma máquina elétrica transforma energia elétrica em som, luz, calor ou movimento, né? A energia é sempre transformada. Bom, a definição de potência, né? Se a gente for, né, falar um pouco do ponto de vista físico, a potência ela é uma grandeza física escalar, né? E ela mede o quê? A energia que está sendo transformada por unidade de tempo, ou seja, o trabalho realizado pela máquina na unidade de tempo. Então, matematicamente falando, eu tenho o quê? Que a potência é o trabalho, né? Aqui a gente colocou o trabalho em módulo, dividido pelo tempo. E é igual a conversão de energia ou transformação de energia pelo tempo. Tá bom? O trabalho é medido em joules, a energia é transformada em joules, o intervalo de tempo em segundos e a potência é medida em watt. Uma homenagem ao inventor da máquina térmica, né, um engenheiro escocês, né, James Watt. Né? Isso, é James Watt mesmo, né? Isso. Muito bem. Para transportar uma carga elétrica de um ponto até um outro ponto, isso nós já estudamos lá em potencial elétrico. O que acontece? Tem que se realizar trabalho. Então o trabalho realizado pela força elétrica, ele é o quê? Ele é dado aqui, ó, por W, o trabalho é a carga vezes a diferença de potencial. Tá? Então eu posso escrever o quê? Que a potência, definida como sendo trabalho por tempo, substituindo aqui no lugar de trabalho, eu colocar o valor da carga vezes a diferença de potencial e dividindo pelo tempo, eu tenho então, eu posso escrever a potência como sendo o quê? Q vezes U dividido por ΔT. Agora, Q dividido por ΔT, quem que é? É a corrente elétrica. Né? Então eu posso dizer que a potência elétrica é igual a corrente vezes a diferença de potencial. Tá? E aí a gente pode aplicar essa equação para calcular a potência elétrica de qualquer componente elétrico, seja um resistor ou não. Se eu tenho o valor da corrente que atravessa um componente elétrico, vezes a tensão a que ele está submetido, eu consigo calcular a corrente elétrica. Certo? Então é isso, tá? A gente tem aqui a definição de potência elétrica. Na próxima aula nós vamos falar um pouquinho mais sobre essa definição. Falou, galera? Até mais!